gente comprar algumas imagens. Está dando reflexo aí? Acho que dá para ver um pouco, né? Tá. Então, vamos lá. Então, mais uma vez, muito bom dia a todos. Meu nome é Rafael Abrantes, eu sou de Pouso Alegre, sou médico, minha formação é cirurgia cardiovascular, atualmente eu atendo como cardiologista. E a minha formação sempre foi em volta do catolicismo, né? Eu estudei em um colégio, eu sou de Belo Horizonte, eu estudei no colégio Santa Marcelina, então lá eu aprendi a religião, né? Como ler a Bíblia, como ter esse enlace com o catolicismo, e isso aí eu devo muito às irmãs marcelinas, né? Depois, mais pra frente, acabei passando para o colégio Pitágoras e aí tomei outros rumos, mas graças a Deus a religião ficou incrustada, minha família é muito religiosa também, isso sempre me ajudou bastante, né? Aprendi sempre nos momentos difíceis que a oração faz muita diferença. E com o tempo a gente vai tendo outras informações, né? Descobrir a força do Santo Rosário, realmente é uma força estrondosa. Às vezes a gente não consegue ver os frutos espirituais, mas logo, a gente, mais adiante, Maria vai mostrando esses frutos espirituais para a gente também, que o Rosário pode produzir. Muitas vezes nem é para a gente, às vezes para pessoas que a gente nem sequer conhece muito bem, né? E assim vai. Mas vamos lá, hoje, festa dos Santos Anjos, né? Um dia lindo, fiquei muito feliz com esse convite, está sendo justamente numa festa como esta dos Santos Anjos. Então vou falar um pouquinho sobre os Santos Anjos e também sobre a grandeza de Maria, né? Os Santos Anjos, o que acontece? A gente conhece pouco, não sabemos, às vezes, muito bem como invocá-los, como rezar para os Santos Anjos, né? Isso já é dito por grandes santos. São Pio de Petreutina dizia isso, nós não existia no céu, as histórias dos anjos com Maria e também com os grandes santos na vida das pessoas, né? Então vamos lá, aqui é só para ir acompanhando um pouquinho, né? A gente vai facilitando aí. Então, uma senhora, uma mística, ela é a fundadora da congregação Maria Rainha dos Corações, ela se chama Madalena da Cruz. Ela nos ensinou muito sobre os Santos Anjos. Ela, ao longo da sua vida, teve muitas experiências místicas e isso foi falando, né, sendo anotado por grandes padres, enfim. Tudo isso foi sendo passado, todo o conhecimento que ela foi adquirindo ao longo da vida, né? E o que ela dizia, né? Porque o que a gente sabe hoje atualmente dos Santos Anjos? É o que está nas Escrituras, é o que está na vida dos santos, né, que foram escritas, deixadas aí de uma forma para todos nós que pudéssemos ter acesso, aos evangelhos também, que a gente às vezes encontra as palavras anjos lá. No evangelho nós temos mais de 320 vezes a palavra anjos, e mesmo assim não o conhecemos tão bem, não sabemos invocá-los, né? A mesma Madalena da Cruz, uma vez ela teve uma visão mística em que a igreja estava sendo extremamente atacada pelos demônios. E os santos anjos estavam de longe olhando, parados. E ela começou a ficar ansiosa naquela visão que ela estava tendo, porque os anjos não estavam entrando em combate. Virou para ela e disse assim: nós não estamos entrando em combate porque ninguém nos invoca, porque ninguém nos chama. Então nós temos que saber mais sobre isso. Existem histórias fantásticas sobre os santos anjos, né? Vou contar uma história bonita, está até nesse livrinho aqui, não sei se vocês conhecem. É um livrinho do Padre Pio, chama Envia-me seu anjo da guarda. É lindo. Ele, nossa, como ele fala, como ele teve, né, tantas experiências, além de milagres extraordinários, ele falou tanto sobre os santos anjos, né? Tem uma história que diz que num determinado mosteiro, né, caiu muita neve, mas muita neve. Isso foi antes até do Padre Pio estar em San Giovanni Rotondo, ele nem existia ainda. São relatos que tem no livrinho dele. O que acontece? Caiu muita neve e o mosteiro ficou totalmente tomado por neve ao seu redor. E as portas principais que davam acesso para sair do mosteiro estavam enterradas, não tinha como sair. E o que acontece? O monge, que era o responsável, né, para ir buscar mantimentos, eles viviam de doações, né? Não tinha como ir nas vilas ao redor, porque estava tudo tomado. Então, o que aconteceu? Eles começaram a invocar Maria e pedindo misericórdia a Deus, porque como eles fariam, né?
estavam fadados a morrer dentro do mosteiro mesmo, porque já não tinha mais mantimentos. Quando foi à noite, chegaram 4 rapazes, jovens, e disseram que eram belos rapazes. Um estava com um vinho na mão, o outro estava com um pão, e os outros 2 com vários tipos de mantimentos. Eles não sabiam por onde tinham entrado, ninguém deu notícia, falaram de onde surgiram. Eles ficaram meio amedrontados no início, porque acharam que eles iam invadir o mosteiro, alguma coisa assim. E eles falaram assim, mas quem são vocês? De onde vocês vieram? E eles apenas disseram assim, Deus nunca abandona os seus fiéis nos momentos quando as coisas complicam, né? Quando tudo está mais complicado. E assim, logo depois eles partiram, começaram a andar pelo corredor, viraram, e dali eles foram atrás e sumiram. E ninguém mais deu notícia. Bom, o pessoal da vila, preocupado, porque os monges não apareciam lá para buscar mantimentos, falaram, alguma coisa aconteceu, né? Eles estão presos lá, vamos tentar ajudar. E com muito custo, tiraram muita neve, chegaram até a porta principal e abriram. E os monges estavam muito tranquilos, né? Tinham sido alimentados muito bem. E todos começaram a pesquisar quem eram os rapazes que tinham ido lá, que tinham alimentado os monges, que ninguém dava notícia. Bom, pesquisaram tudo ao redor, não se deu notícia de quem era. Não conseguiram descobrir. No final das contas, conseguiram, através de uma revelação ao monge, que haviam sido 4 anjos enviados pelo próprio Deus para saciar a fome e as necessidades daqueles monges. Então, é assim que os anjos aparecem, né? Em momentos que a gente não sabe como, eles simplesmente surgem, né? Isso é muito importante. Nós estamos aí, acabamos de passar por uma quaresma de São Miguel, talvez muitos aqui tenham feito, eu consegui fazer, e nós todos nos consagramos, né? Mais uma vez a um grande arcanjo. Isso é interessante, porque quando a gente fala sobre as hierarquias, nós temos aí, né? 3 hierarquias, na verdade, são 9 coros com 3 hierarquias. Eu vou falar para vocês aqui como é que a gente pode classificar. A primeira hierarquia, nós temos aí os serafins, os tronos, né? E os querubins. Esse é o coro mais alto, serafins. Os serafins, eles estão em contato íntimo com Deus. Eles inflamam de muito amor. É uma felicidade perfeita. Na verdade, todos os anjos têm uma felicidade igual. São todos felizes, de uma maneira perfeita. Mas os serafins, eles estão mais em contato, porque quanto mais alto o coro dos anjos, mais próximo de Deus ele sabe, mais conhecimento ele tem de Deus, né? E os que estão nas hierarquias mais altas acabam comunicando com os de baixo. Mas cada um tem uma função a ser seguida. Então, essa é a primeira hierarquia. A segunda hierarquia, quando a gente está falando das hierarquias dos santos anjos, nós temos aí as dominações, potestades e virtudes. Acho que eu tenho até umas imagens aqui para mostrar para vocês. Ó. Essa seria a primeira hierarquia. Está aqui. Os serafins, os querubins e os tronos, né? Aqui nós temos a segunda hierarquia, ó, potestades, virtudes e dominações, né? E aqui nós temos os arcanjos e os anjos, eles têm mais contato com o ser humano, né? Os demais ficam mais na região mais, digamos assim, mais celeste, junto a Deus. Quando a gente fala em serafins, nós temos aí um grande exemplo do que aconteceu, né? Assim como nós estamos em tempos de provações, os santos anjos também tiveram uma provação no céu, quando falou sobre o plano do Verbo encarnado. Houve uma rebelião entre os anjos, por não aceitarem aquilo ali, né? A gente sabe que 1/3 dos anjos se rebelaram, junto com Lúcifer. Lúcifer era um serafim. Era ele que portava a luz, mas ele quis ser a luz. E isso foi muito ruim, e levou com ele 1/3 dos anjos. Então nós temos mais anjos, temos 2/3 contra os anjos ruins, digamos assim, os anjos caídos. Nós temos muito mais anjos do que anjos caídos, né? São 2/3 contra 1/3. Mas nós precisamos invocá-los. Se nós não invocarmos esses santos anjos, eles também ficam mais na espreita. Eles querem nos ajudar, mas nós precisamos invocá-los. Então está aqui. A terceira hierarquia, os principados, os arcanjos e os anjos. Bom, eu vou contar para vocês, vou mostrar uma coisa que é super interessante para vocês entenderem. Nesse livro aqui, eu não sei se muitos têm conhecimento, é um livro aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora. Talvez muitos conheçam, do Padre Gobi, né? Acho que muita gente deve ter. Vende no Carmelo também, enfim. É um livrinho muito interessante. Eu queria mostrar uma coisinha para vocês entenderem. Gostaria até de ler para vocês entenderem a força dos santos anjos. Isso aqui foi dito pela própria Nossa Senhora, locução interna para o Padre Gobi. Eu separei aqui, essa locução ocorreu em Nebraska, Ohio, Estados Unidos.
no dia 29 de setembro de 1994. 29 de setembro, festa dos grandes anjos, né, dos arcanjos. Lá dizia o seguinte: hoje celebrais a festa dos grandes arcanjos, Gabriel, Rafael e Miguel. Eles são os anjos do vosso tempo. São os anjos do tempo conclusivo, da purificação e da grande tribulação. São os anjos do vosso tempo. É a eles que é confiada uma tarefa especial durante o período da prova e do grande castigo. É a eles que compete salvar o povo de Deus e a reunir toda a parte da terra os que são chamados a fazer parte do pequeno resto que permanecerá fiel no refúgio seguro do meu coração imaculado. Maria, nesses últimos tempos, ela fala muito do refúgio imaculado do coração dela. Então a gente tem que ficar atento a esses sinais, né? Ela está reunindo todos os seus filhos, né? Ela está reunindo todos eles. A gente pode ver que está se levantando aí muitas devoções marianas, as pessoas estão rezando mais o terço. Isso está sendo muito bonito. Aqui no sul de Minas a gente tem visto bastante um movimento mariano cada vez maior aí nas paróquias. Isso está sendo muito bom. E ela diz o seguinte: são os anjos do vosso tempo. São, sobretudo, os anjos que vos revelam os últimos acontecimentos descritos no livro selado. Ao arcanjo Miguel é confiada a tarefa de conduzir à batalha os exércitos dos anjos e dos meus filhos fiéis contra as aguerridas armadas de Satanás, do mal, das forças satânicas e maçônicas, já organizadas a nível mundial numa única grande potência, para se porem contra Deus e contra o seu Cristo. São Miguel intervirá, sobretudo, para combater o antigo inimigo, Lúcifer, que aparecerá na última hora com o poder tenebroso do anticristo. É a sua tarefa combatê-lo e vencê-lo. Ao outro arcanjo aqui, Rafael. Ao arcanjo Rafael é confiada a missão de participar como médico celeste na grande luta para vos socorrer e curar todos os que são atingidos e feridos. Assim como ele resistiu à vista a Tobias, assim também restituirá a vista a milhões de meus pobres filhos, que se tornaram cegos pelos pecados, pelos erros e pelas grandes trevas. E ao arcanjo Gabriel é confiada a grande missão de anunciar o retorno de Jesus na glória para instaurar o seu reino no mundo. Assim como o celeste anúncio da primeira vinda ao meu filho, ao mundo, veio por meio dele, assim será ele novamente o luminoso mensageiro da segunda vinda de Jesus na glória. Então é isso, gente. Esses são os anjos dos nossos tempos. Eles estão aí prontos para nos ajudar. Nós precisamos invocá-los. A palavra Miguel ou Micael significa quem como Deus, né? Gabriel é a palavra de Deus, a força de Deus. E Rafael pode ser descrito pelo grego, hebraico, como sendo medicina de Deus, né? Ou Deus cura, né? Também pode ser dessa maneira. Uma coisa que é interessante a gente falar das hierarquias, né, dos santos anjos, é o que a gente poderia definir de cada uma. Como, por exemplo, quando a gente fala dos serafins, qual que é a função deles? Assistem ante o trono de Deus. E é seu privilégio estarem unidos a Deus de maneira mais íntima nos ardores da caridade. Os querubins, São Jerônimo e Santo Agostinho interpretam como plenitude da sabedoria e da ciência. Os tronos, algumas vezes, são chamados de sejas de Deus. Também assistem ante o trono e é a sua missão assistir aos anjos inferiores na proporção necessária. Ou seja, eles passam conhecimento do que eles sabem sobre Deus, passam para hierarquias menores. Isso é super interessante. Eles também se comunicam, né? As dominações, já estamos falando da segunda hierarquia. São assim chamados porque dominam sobre todas as ordens angelicais, encarregadas de executar a vontade de Deus. Eles distribuem aos anjos inferiores as suas funções e os seus ministérios. As potestades, ou condutores da ordem sagrada, executam as grandes ações que tocam no governo universal, no mundo e na igreja. E as virtudes, cujo nome significa força, são encarregados de eliminar os obstáculos que se opõem ao cumprimento das ordens de Deus. Quantos obstáculos existem, né, gente, contra as ordens de Deus, né? Puxa vida, como a gente tem que lutar, né, contra tudo que vem acontecendo. Já os principados, da terceira hierarquia, como seu próprio nome indica, são revertidos de uma autoridade especial, tá?
que presidem os